Bom, nós já vimos nas outras videoaulas que todos os elementos químicos possuem uma determinada massa. Essa massa ela é referente à quantidade de partículas que esse elemento tem no seu núcleo, ou seja, na parte positiva desse átomo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre quais são essas partículas e quantas são essas partículas elementares, tanto no núcleo quanto na eletrosfera desses átomos. Para começar a aula de hoje, vai ser bem breve, bem objetiva, nós vamos usar um elemento de exemplo. Esse elemento vai ser o fósforo. Esse átomo de fósforo, se eu procurá-lo lá na tabela periódica, eu vou encontrar várias informações referentes a ele no quadradinho. Se você tem uma dúvida referente a quais são esses valores e referentes a que eles são, basta você olhar na legenda. Toda tabela periódica tem uma legenda. Tá? Então, na legenda, para resolver esses exercícios aqui que falam sobre partículas elementares no núcleo do átomo, você vai buscar número atômico e vai buscar a massa atômica desses elementos. E aí você vai ver que esse átomo de fósforo tem uma massa equivalente a 31 e um número atômico igual a 17. Ou seja, essa massa atômica é a somatória de todas as partículas que esse elemento tem no seu núcleo. E esse 17 é a sequência desse elemento na tabela periódica, ou seja, ele está na 17ª posição. Você conta 1, 2, 3, 4, 5 até o 17. Ele é o elemento químico número 17. Mas esse número 17 não é só a posição do elemento na tabela periódica, é também a quantidade de prótons que esse elemento tem e a quantidade de elétrons. Então, esse número 17 nada mais é que a quantidade de elétrons que esse elemento tem. E olha só o que a gente vai fazer agora. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar a massa desse elemento. A massa desse elemento é o valor que eu encontrei na tabela periódica, vale 31. Nós temos também esse número 17, que é o número atômico, que eu falei para vocês, que é a sequência dele na tabela. Então ele vale 17. Só que esse número atômico, ele é também referente à quantidade de prótons e à quantidade de elétrons que esse elemento tem. Então eu tenho elétrons iguais a 17 e o número de prótons também igual a 17. Então nós já temos 4 características importantes para esse átomo de fósforo. Falta agora uma outra partícula elementar, uma partícula do núcleo do átomo, uma partícula nuclear, que nós discutimos na aula anterior sobre modelo atômico no átomo nuclear, que serve para dar a massa atômica desse elemento. A massa atômica de um elemento químico é referente à quantidade de prótons e de nêutrons que ele tem. Então nós chegamos à seguinte conclusão. A massa, que é representada pela letra A, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. A massa desse átomo de fósforo é 31, olha lá, massa 31. O número de prótons que ele possui, número de prótons é igual a 17, então é igual a 17 mais N. N vai ser igual, passa a ser 17, que é positivo, passa para o outro lado negativo. Então fica 31 menos 17, que vai ser igual a 14 nêutrons. Então esse átomo de fósforo possui 14 nêutrons. E aí se eu fizer 14, que é o número de nêutrons, então vamos colocar aqui, ó, nêutrons, igual a 14. Se eu fizer 14 mais 17, obrigatoriamente eu tenho que ter a massa atômica desse elemento. Então a massa atômica é a somatória do número de prótons e do número de nêutrons que um elemento tem. Bom, nós vamos utilizar agora o átomo de césio. Tá? O elemento césio está na família 1 da tabela periódica. Procura lá na sua tabela para você ir se familiarizando com essa legenda. Cada tabela periódica tem uma legenda. Às vezes os alunos me perguntam assim, olha Zé, a massa fica embaixo ou fica em cima do elemento? Depende da tabela periódica que você está usando. Tá? Então, cada tabela periódica é de um jeito. No meu caso aqui, ó,
Eu já coloquei os valores para vocês poderem usar, mas você vai ter que buscar esses valores na tabela periódica. Então, esse átomo de césio, 133, 155. Mais adiante a gente vai ver que nem sempre a massa do césio é 133, mas desse átomo de césio vale 133. Então, nós temos aqui algumas características importantes. Primeiro, a massa. A massa desse elemento, do átomo de césio, é 133. Está aqui, olha, 133. Depois, nós temos o número atômico. O número atômico desse átomo de césio é 55. Lembram que o número atômico é a sequência desse elemento na tabela periódica e, consequentemente, a quantidade de prótons que ele possui? Então, significa que ele tem 55 de número atômico, ele também tem 55 prótons e também tem 55 elétrons. Nós vimos na aula de modelo atômico, de modelo nuclear, que a quantidade de cargas positivas tem que ser igual à quantidade de cargas negativas dos elementos estáveis. Tá? Então, os elétrons aqui, 55, prótons também 55, falta agora a quantidade de nêutrons que esse elemento tem. Então, quantos nêutrons ele vai ter? Aí nós vamos ter que calcular. Tá? Como que eu calculo a quantidade de nêutrons que esse elemento tem? A é igual a P mais N. A é a massa atômica 133, é igual a P, quantidade de prótons, 55, mais o número de nêutrons. Então, nêutrons é igual a 133 menos 55, que é igual a 78. Então, esse elemento químico tem 78 nêutrons. Vale a pena destacar, pessoal, que essa regra, esse jeito de resolver serve para qualquer elemento químico. Todos os elementos químicos possuem esse jeito de resolver, de encontrar a quantidade de nêutrons que eles possuem no seu núcleo. Aliás, não só os nêutrons, mas também a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Essa regra só serve para elementos estáveis. Para íons, tanto cargas positivas quanto cargas negativas, isso vai mudar um pouquinho nas quantidades de prótons e nas quantidades de elétrons. Mas isso é tema para as próximas aulas.